Módulo 2, contratos administrativos, capítulo 2 da apostila. Os contratos administrativos, eles não são muito diferentes dos contratos do direito privado, né? Eles têm as mesmas prerrogativas, só que os contratos administrativos são aqueles que são firmados pela administração pública. Então, eles são negócio jurídico da mesma maneira que os contratos de direito privado. Mesma coisa, são passíveis de serem cobrados judicialmente. Só que ele é firmado entre o poder público e outras instituições públicas ou um particular. Mas ele tem algumas particularidades aí que diferenciam o contrato administrativo do contrato de direito privado, certo? A primeira mudança que ocorre aí é que um contrato administrativo não pode ser fechado se ele não for precedido de licitação. Ele tem que estar precedido de uma licitação, tem que ter um edital, tem que ter as cláusulas todas lá antes de você fechar esse contrato. Existem, da mesma forma que os contratos de direito civil, as obrigações para as duas partes. Isso é parte do contrato, não tem como ser. Ele é regido pelo direito público e aqui é uma particularidade do contrato administrativo. Contrato de direito civil é regido pelo Código Civil. Contrato administrativo é regido pelo direito administrativo, ele é regido pelo direito público. Ele tem toda a sua fundamentação legal na Lei 8666 de 1993, que garante que tem lá, inclusive, o conceito de contrato para a administração pública. Todos os contratos administrativos necessariamente precisam atender às regulamentações da Lei 8666 de 1993. E a principal diferença entre um contrato de direito privado e um contrato administrativo é a presença de cláusulas exorbitantes. O que são essas cláusulas exorbitantes? São cláusulas que no direito civil são consideradas abusivas, mas para o poder público, na prerrogativa de preservar o bem público, essas cláusulas podem sim fazer parte do contrato administrativo. Então, qual é a principal diferença entre o contrato de direito civil, de direito privado e o contrato administrativo? A presença das cláusulas exorbitantes, que a gente já vai ver um pouquinho mais lá para frente quais são essas cláusulas. Quais são as características dos contratos administrativos? Primeiro, a administração deste contrato, ela fecha contrato como poder público, ou seja, ela faz nas prerrogativas do poder público, ela não entra com direito privado, ela entra e ela é regida e ela é regulamentada pelo direito administrativo, que é o direito do poder público. Segundo ponto, os contratos administrativos só podem ser fechados com finalidade pública, aquisição de bens públicos, construção de obras públicas. A finalidade é de atender a todos, não é com a finalidade de interesse particular. Terceiro, obediência à forma da lei. O que significa isso? Se eu não fizer o meu contrato de acordo com tudo aquilo que está escrito na Lei 8666 de 1993, o meu contrato não é válido. Precisa estar bem direitinho, bem certinho, precisa obedecer a todos os conteúdos que estão dentro da Lei 8666. O procedimento para que esse contrato seja feito precisa ser legal e formal. Lembra que eu falei que no contrato de direito privado a gente não precisa necessariamente escrever esse contrato e assinar e estar no papel? Isso não vale para o contrato administrativo. O contrato administrativo só tem validade se ele estiver escrito e com a exigência de licitação.
antes de se fazer uma licitação, um processo licitatório, seja em qualquer modalidade de processo licitatório, que vocês já viram isso em outra disciplina, não vai ser possível fechar um contrato administrativo. É um contrato de adesão. Isso eu não falei lá no direito privado. O que é um contrato de adesão? O contrato de adesão é o que a gente faz, por exemplo, quando a gente fecha um contrato com um banco. Quando você compra um carro, quando você vai pegar um financiamento, você não assina o contrato e ele já vem todo escrito? Pois é, você não tem a liberdade de colocar as suas cláusulas naquele contrato. Você aderiu ao contrato, às cláusulas que o banco te impôs. Como funciona isso na administração pública? É um contrato de adesão porque quando é aberto o processo licitatório, as cláusulas, já vem no edital uma minuta desse contrato. Já vem lá todas as cláusulas desse contrato e a pessoa, quando vai participar da licitação, ela já vai conhecendo todas as cláusulas do contrato e quando ela fecha esse contrato com a administração pública, ela está aderindo todas as cláusulas que a administração pública colocou lá dentro, inclusive as cláusulas exorbitantes, certo? Então, isso é que é um contrato de adesão. O contrato de direito privado não precisa ser sempre de adesão. Tem muitos contratos que são de adesão. A maioria dos contratos que a gente fecha hoje no direito privado são de adesão. No direito público, todos os contratos devem ser por adesão. O contrato administrativo é personalíssimo, eu não posso passar para outra pessoa, eu não posso subcontratar alguém. O contrato é fechado comigo, o poder público, a prefeitura fecha o contrato comigo e eu não posso passar esse contrato para uma outra pessoa, por isso ele é personalíssimo. Outra cláusula dele é sobre as cláusulas exorbitantes que eu falei com vocês. Quais são as cláusulas exorbitantes? Nós vamos ver lá um capítulo especial só para elas. Então, a presença de cláusulas exorbitantes na lei tem que ter. No contrato administrativo precisa ter. E o último, a última dessas características é a mutabilidade. O contrato administrativo, ele pode mudar, ele pode ser alterado de acordo com a vontade do poder público. E isso já está no contrato. A pessoa que fecha contrato com o poder público, ela já sabe que esse contrato pode sofrer algumas alterações em benefício do poder público, tá certo? Então, essas são as principais características que diferenciam o contrato administrativo do contrato de direito privado, do contrato particular. E aí a gente volta a falar então das cláusulas exorbitantes. Quais são as principais cláusulas exorbitantes? Elas estão todas lá na Lei 8.666. Se você tiver a curiosidade aí de procurar essa lei na internet, inclusive, você vai ver que todas essas cláusulas estão lá na 8.666. O poder público pode garantir uma caução. Por exemplo, eu vou contratar um serviço de pavimentação, mas a empresa de pavimentação precisa deixar depositado o valor de R$100 mil como garantia de cumprimento de contrato. Se a empresa não cumpre, o poder público não devolve os R$100 mil. Garantia de caução. Isso poderia ser considerado abusivo no direito privado, mas no direito público não é. O poder público pode sim pedir uma garantia de caução. Outra, alteração unilateral pela administração pública. Princípio lá da mutabilidade, característica mutabilidade. A administração pública pode modificar, pode alterar esse contrato no momento em que ela quiser. Rescisão unilateral pela administração pública. A bem do serviço público, a administração pública pode romper, pode rescindir esse contrato no momento em que ela quiser, pela razão que ela quiser. E isso não é possível ser discutido, porque é uma cláusula presente na lei e a pessoa, quando contrata, já contrata sabendo que a qualquer momento o poder público pode rescindir o seu contrato com ela. A imposição de penalidades. O que significa isso? Ao particular ou ao outro órgão que, enfim, a administração pública está contratando. Ela pode aplicar sanções.
Então, se você não cumpre, eu posso aplicar multa. Se você não cumpre, eu posso, de alguma forma, tirar um benefício do particular ou da pessoa com quem ela contratou. Essa penalidade também está na lei, também pode ser colocada. Fiscalização da realização do objeto do contrato pela administração pública. O pagamento dos contratos que a administração pública fecha só é feito mediante medição. Precisa ser fiscalizado para que não haja nenhum problema com relação ao cumprimento de contrato. A gente vê muito disso, né? A gente vê com muita facilidade como esses contratos administrativos, especialmente os de obra, como eles são facilmente terminados pela administração pública a partir do momento em que a administração pública percebe que esse contrato não está sendo cumprido ou que a empresa não está realizando o serviço na forma como ela foi contratada. Então, essas são as cláusulas exorbitantes, elas estão todas lá na lei e todo mundo que contrata já sabe que isso pode ser assim. Então, não tem como reclamar. Destas cláusulas, as pessoas que contratam não podem recorrer. Depois das cláusulas exorbitantes, a gente vai ver agora como é que se rescinde esse contrato entre a administração pública e o particular ou uma entidade pública. As formas de rescisão do contrato administrativo são amigável. Eu não estou dando conta de cumprir, o poder público acha que não está legal o meu serviço, a gente rescinde e pronto, terminamos de uma forma amigável. Ou eu cumpri com o meu requisito, entreguei a obra no prazo, no tempo, pelo valor combinado, terminamos o contrato, encerramos o nosso acordo. Forma amigável ou administrativa, está todo mundo satisfeito, está todo mundo feliz. Às vezes nem tanto. Forma judicial. Eu me senti lesado por alguma coisa que a administração pública mudou no meu contrato, que não era assim, tudo bem, eu sabia que podia mudar, mas eu não mudei. Eu não mudei e aí o que acontece? Fui prejudicado por algumas coisas, então eu entro na justiça para pedir ressarcimento daquilo que a administração pública mudou. Ela mudou no contrato, me prejudicou e eu entro na justiça para pedir um ressarcimento por aquilo. E pode ser unilateral pela administração pública, a gente já viu lá, é uma cláusula exorbitante. Isso é uma coisa que está fechado já. Ok? Então, para encerrar agora, que a gente já viu as formas de rescisão do contrato, eu só quero frisar uma coisa. Existem os contratos administrativos e os contratos firmados pela administração pública. Necessariamente, nem todos os contratos que são firmados pela administração pública são contratos administrativos. É preciso que vocês tenham clareza disso, porque isso cai bastante em concurso, se alguém for querer prestar concurso. A administração pública pode contratar algumas coisas segundo as regras do direito privado. Por exemplo, quando o poder público aluga um prédio para exercer as suas funções, ela não contrata por meio de contrato administrativo. O contrato de aluguel é um contrato da administração, mas que é regido pelo direito privado, não é um contrato administrativo. E assim tem algumas outras modalidades também que não são consideradas contratos administrativos. E aí vamos ver então quais são os tipos de contratos administrativos. Obras públicas, contratação de serviços, como por exemplo serviços de limpeza, serviços de enfermagem ou algum outro tipo de serviço, serviços de consultorias, Então são contratos de serviço, contratos de fornecimento de bens para material de expediente, móvel, imóvel, contratos de concessão. Esses contratos são um tipo especial de contrato que tem uma lei própria para ele, que é a Lei 8987 de 1995. As parcerias público-privadas, onde algumas instituições privadas trabalham em conjunto e atendem uma necessidade pública junto com o poder público, também é um tipo de contrato, que também tem uma legislação própria e não é objeto do nosso conhecimento de agora.
As parcerias público-privadas, elas são regidas pela Lei 11.079 de 2004. Os contratos de gestão, consórcios e convênios. E os convênios, então, são o nosso assunto do próximo módulo que a gente vai ver daqui a pouquinho.